Vejamos, para começar, a controversa questão sobre a arte. Para que a gente entenda a concepção platônica de arte e sua crítica à arte, para quem já leu Platão sabe que ele exilaria da sua república a maioria das formas de arte. Por que eu faria? Bom, porque para ele havia uma connaturalidade entre cada plano do ser e o respectivo plano do conhecimento que a inteligência dirige ao ser. São 4 essencialmente os planos do conhecimento. O primeiro é a imaginação. É a imaginação. O que é a imaginação? É aquele que conhece a imagem das coisas deste mundo sensível, ou seja, do mundo do vir a ser. Do mundo que tem mescla de ser e de não ser. De ser e de não ser. O segundo plano é o da crença. O da crença. E o que é a crença? É o conhecimento dos entes, das coisas concretas que estão diante de nós. Esses 2 conhecimentos, imaginação e crença, ele une sob a rubrica doxa, ou opinião. Né? Pois bem, estes 2 conhecimentos, a imaginação ainda maior que a crença, são lábeis, são escorredios, são fugidios, porque a própria realidade que lhes é connatural o é. Ou seja, neste sentido ele retoma algo de Heráclito. Algo de Heráclito. Lembre-se, não pisamos 2 vezes o mesmo rio. Ou seja, este é lábio. E ele, por ser fugidio, e a realidade por ser fugidia, por ser resvaladiça, por ser lábio, não pode gerar senão conhecimento igualmente lábio. Igualmente lábio. E mais, como a realidade sensível do mundo do vir a ser é uma espécie de imagem ou simulacro do mundo das ideias, na imaginação já o veremos, se trata então de um simulacro, ou seja, de um afastamento de 3º grau da verdadeira realidade. Tá? Pois é, mas há 2 planos acima. Existe o conhecimento moderado ou dianoia. O que é isso? É o conhecimento daquele plano intermediário entre o mundo das ideias e o mundo do vir a ser sensível. O que é que faz parte deste mundo que a dianoia, ou conhecimento moderado, consegue captar? Os números concretos, não esses números ideais que eu acabei de falar. Os números concretos. 2. A musicologia, a música. Veja como para Platão a música está acima das demais artes. Por quê? Corresponde a um plano superior do conhecimento, dianoético. 2. Os dados da cosmologia pura. E, finalmente, a alma. As almas. Esses 4 itens fazem parte de um plano intermediário entre o mundo das ideias e o mundo sensível do vir a ser, que é captado pelo conhecimento moderado ou dianoético. E que, em resumo, se restringe a 2. É o conhecimento geométrico, matemático, por um lado, e o conhecimento das almas. Ok? Das almas humanas. E das outras almas, como já veremos. Acima deste está a episteme. Essa sim, o conhecimento não moderado, mas absoluto e verdadeiro, dialético, filosófico, metafísico. Então temos 4 níveis de realidade. 4 níveis de conhecimento correspondentes connaturais a 4 níveis de realidade. Pois bem, é em função dessa divisão dos conhecimentos que ele vai taxar a arte de má. Veja, as coisas sensíveis são mero simulacro, lábeis sem permanência absoluta, apesar de terem algo de ser. Né? Pergunta-se então em Platão: a arte se aproxima da verdade? 2. Melhora o homem? 3. É socialmente educativa? É politicamente educativa? Responde ele taxativamente: não. A arte não se aproxima da verdade, ao contrário, a oculta e, portanto, não melhora o homem, mas o enche de mentiras e, portanto, não educa a sociedade, mas a corrompe. Essa é a resposta taxativa de Platão. Excluindo, vejam bem, a música. Vejam bem a música. Ele cita várias vezes Homero, por exemplo. Ele diz o seguinte: enquanto o filósofo alcança a verdade,
o artista está como que possuído pelas musas, né? É como se fosse uma possessão. E que nada tem isso que ver com a verdade. No entanto, e vejam já uma primeira contradição, sobretudo nas leis, mas já na República mesmo, vai ele dizer que, no entanto, se a arte estiver a serviço do verdadeiro, ela é aproveitável para a cidade. Ora, ou bem ela é em si corrupta, ou bem ela, se ela é em si corrupta e corruptora, ela não pode servir a verdade. Se, no entanto, ela em si mesma nem é corruptora nem não corruptora, ela servindo a verdade será boa. Ele não chega a essa conclusão. Ele não chega a essa conclusão. Ele está correto, isso seria uma discussão muito longa sobre arte, um tema que me agrada particularmente. Naturalmente está corretíssimo. A música é a arte superioríssima. É infinitamente superior a todas as outras artes. Isso está corretíssimo. 2. Está corretíssimo, não podemos aprofundar aqui, infelizmente, o tema, quando diz que a arte, ao não estar a serviço do verdadeiro, da verdade com letra maiúscula, é um afastamento da verdade, óbvio, é corruptora do homem e da sociedade. Isso ele está absolutamente correto, né? Mas continua ainda uma carga demasiado pesada sobre a arte, que corresponde a uma carga demasiado pesada sobre o mundo sensível. Assim como o mundo sensível se aproxima de uma sombra, a arte seria uma sombra de sombra. Não que ele diga que é sombra. Veja, nós estamos num terreno muito difícil de descrever, exatamente porque ele, nas conclusões, é correto. Veja, é absolutamente correta a conclusão dele de que, se a arte serve à verdade, ao verdadeiro, ela é não só boa para a educação, como do homem individual, como para a educação de um povo inteiro, de uma cidade, de uma polis inteira. Ora, isto contradiz o princípio de que a arte em si é má, porque algo que é em si mal não pode servir ao bem de maneira alguma. Tá? Bom, esta coisa da arte é importante dizer, porque já aí tem vários desdobramentos éticos, tá certo? Bom, sim. Como é que você poderia aquilatar a superioridade da música? Exatamente. Porque, bom, aí é isso que se teria. Veja, antes de mais nada, para Platão, o belo não se vincula à arte, ao contrário do que nós achamos hoje, né? Todo mundo hoje, meio instintivamente, vincula o belo à arte. Por esta ou aquela razão, não importa. O fato é que ele vincula o belo ao eros, tá? Ao eros, de que eu vou falar aqui, já agora, né? Não à arte. A música, para ele, não é uma arte, é uma ciência. Na verdade, a música é uma ciência. Ela é a ciência das artes, digamos assim. E ela expressa, e isso é absolutamente correto, a harmonia. A harmonia. Veja que toda a Idade Média, toda a Antiguidade sempre falou da música do universo, da música da relação entre a alma e o corpo, da música das estações, e a música como uma espécie de reprodução matemática dessas harmonias esféricas, mundanas, humanas. Isso sempre foi uma tônica até pelo menos no fim da Idade Média, né? Então, para ele, não é que a música seja propriamente uma arte. Veja que a música, para ele, está no campo intermediário do ser, entre o mundo das ideias e o mundo sensível. Ela é superior. Ela é superior. Mas isso exige uma longa discussão. O fato é que fica como corolário de certa coisa tortuosa em Platão, o fato de que a arte servindo ao verdadeiro é útil. Se não serve, é corruptora. E isso eu assino embaixo. Tá? Mas precisaríamos todo um curso para dizê-lo. Não é isso? Bom,